Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo, muito bem-vindos a esse canal. E eu resolvi trazer para vocês hoje um pouco da minha experiência com as barras de Access, com Access Consciousness, porque eu sei que tem muita gente nova chegando aqui no meu canal e eu fico muito grata por isso. Nesses últimos meses eu tenho tido novos inscritos aqui, já tem um tempinho que eu não falo sobre as barras de Access aqui no canal. Então eu resolvi trazer para vocês. E o que são as barras de Access? São 32 pontos que nós temos na nossa cabeça. Esses 32 pontos foram canalizados pelo Gary Douglas, fundador do Access. E esses pontos, meus amores, quando tocados, eles liberam uma carga eletromagnética dos nossos pensamentos, sentimentos, emoções. Nós temos a todo tempo pensamentos, sentimentos e emoções. E muitas vezes nós temos pensamentos, sentimentos e emoções que não são tão bons, não é verdade? E isso gera um peso, uma carga muito pesada na nossa cabeça, no nosso corpo e, em consequência, na nossa vida. Quando nós tocamos, nos hemisférios cerebrais tem a polaridade positiva e a negativa. Então, quando você toca ao mesmo tempo, dos dois lados, esses pontinhos, essas barras, nós chamamos barras porque é como um código de barras. Quando você está tocando, correr as barras, você está tocando aqui dos dois lados, né? E tá correndo e você está. Então, quando você toca, é como se você estivesse neutralizando essas polaridades, positiva e negativa. Por quê? O positivo, o negativo, o bom, o mal, ele existe de acordo com o nosso ponto de vista, com o nosso julgamento. O que eu julgo ser bom para mim, talvez você julgue ser ruim para você. O que eu julgo ser ruim, talvez você julgue ser bom. Então, essas polaridades do bom e do ruim, do que é positivo, do que é negativo, elas vão sendo neutralizadas. Quando você corre as barras, você vai liberando pontos de vistas que você tem sobre você, sobre a vida, sobre as coisas. E quando você toca, quando esses pontos são tocados, quando as barras são corridas, você neutraliza essas polaridades, você libera essa carga pesada que tem. E o primeiro benefício de correr as barras é o relaxamento. É um relaxamento tão profundo. Foram feitos experimentos, meus amores, isso é comprovado cientificamente, que quando as barras são corridas, você fica como se você estivesse naquele estado da meditação. Correr as barras equivale a 2 horas de meditação. Vocês podem pesquisar depois os estudos, vocês podem pesquisar melhor sobre as barras de Access, porque se eu trouxer aqui, vai ficar muito longo esse vídeo, mas foram feitos testes, sabe? Correram barras de pessoas com eletrodos conectados aqui na cabeça para medir esse desaceleramento das ondas cerebrais. Então foi comprovado que quando nós corremos as barras, essas ondas cerebrais vão desacelerando e aí você vai ficando relaxado, muito relaxado. E os seus pontos de vista começam a mudar. Você começa a parar de reagir. Muitas vezes nós, em meio às situações, nós não agimos com presença, nós reagimos ao que nos acontece. E aí, por isso que surgem tantos conflitos, tantos problemas. Então, assim, correr as barras é maravilhoso. Ela elimina os pontos de vista, as crenças. O que são pontos de vista? Ponto de vista é tudo aquilo que eu acredito sobre algo, é como eu enxergo as coisas. E o meu ponto de vista, o seu ponto de vista, está criando a sua realidade. O meu ponto de vista cria a minha realidade. Então, é maravilhoso correr as barras. Eu não tenho nem palavras para explicar o que as barras, o que o Access significam na minha vida. Tudo o que já mudou, o que melhorou na minha vida desde que eu conheci o Access. Eu vou trazer aqui um pouquinho para vocês. Eu conheci o Access Consciousness ali no final de 2019, certo? Eu conheci através da Kelly Moraes, uma querida. Eu assistia os vídeos dela, já que ela falava sobre outras coisas.
sobre lei da atração, também Ho'oponopono, todas as técnicas de expansão de consciência, e aí ela começou a falar sobre o Axis e fazer puxão de energia, eu fazia os puxões de energia dela pro dinheiro e tal, e eu comecei a me encantar. Logo depois ela fez uma live com a Thaisa Campos, a Tatá querida. Eu conheci a Tatá, e assim, eu achava muito louco aquela história que a Tatá conversava com os objetos, com o carro dela, com a casa dela, que tinha nome, que tudo isso tinha consciência. Eu achava um papo tão louco, mas de certa forma eu não conseguia parar de assistir, porque aquilo de certa forma fazia sentido para mim. Parecia loucura, mas lá no fundo, tudo aquilo que elas falavam do Axis, das ferramentas, fazia muito sentido para mim. Eu comecei a praticar as ferramentas. Ainda não tinha corrido as minhas barras, comecei a ficar na pergunta. Em 2020, já em meio à pandemia, eu trabalhava com maquininhas de cartão. Meu marido, ele estava gerenciando, né, essa empresa que era de um amigo dele aqui, estava implantando a empresa aqui, dessa questão de maquininhas de cartão, e eu trabalhava com ele, então eu, além de vender as maquininhas, eu treinava, ajudava ele a treinar os outros vendedores e tal. E isso em meio à pandemia ali, em junho, julho, por aí, em meio à pandemia, a gente ali trabalhando, voltando ainda as coisas aos pouquinhos e com máscara, aquela coisa toda. Mas quando eu não estava trabalhando, eu estava vendo as lives do Axis. Estava vendo as lives do Axis e muito encantada com o Axis, com as ferramentas, e vivia na pergunta, e o que mais é possível, como pode melhorar tudo isso aqui. E aí em 2020 eu corri as minhas barras pela primeira vez. Eu falei, eu vou correr as barras porque eu quero saber o que é isso, o que é correr as barras, como que é. E eu fui pensando que ia acontecer algo mirabolante comigo, algo sobrenatural. Mas não, eu me lembro, amores, que eu fui para uma sessão em grupo. Era até mais barato na época, eu me lembro até quanto eu paguei, foi R$60, isso em 2020. Era uma sessão em grupo, então eram 3 pessoas correndo as barras ao mesmo tempo, certo? Então tinha eu e tinha mais 2 pessoas, um do meu lado esquerdo e outra do meu lado direito. Então era uma sessão mais barata, e como eu queria conhecer, eu fui nesta sessão. E aí eu me recordo que eu me deitei lá na maca e eu não senti nada de mirabolante. Eu achava que ia acontecer algo surreal assim, mas não. Mas eu senti um profundo relaxamento, como eu nunca tinha sentido na minha vida. Gente, era como assim se eu estivesse flutuando, de verdade. E uma tranquilidade, uma paz, uma serenidade, sabe? E ele conversou comigo, o facilitador, ele falou, olha, o propósito das barras é receber, é abrir o seu receber. Nós não estamos dispostos a receber, e receber de tudo, das situações desafiadoras, das pessoas. Deus nos entrega aquilo que nós queremos, aquilo que nós pedimos através das pessoas. E muitas vezes nós criamos existência com pessoas que nos desafiam, que apertam os nossos botões. Eu tenho vídeos mais antigos falando sobre isso, depois dá uma olhadinha nos meus vídeos. Tem vídeos mais antigos falando das ferramentas do Axis, da permissão, de você ser a permissão com o outro. E às vezes tem alguém na sua família, no seu trabalho, que tira a sua tranquilidade, que, como no Axis a gente costuma falar, que aperta os seus botões, que mexe com você, mas essa pessoa tá ali para te ajudar. Ela é uma contribuição para que você possa trabalhar coisas que precisam ser trabalhadas em você. E quando você não está disposto a receber dessa pessoa, você não está disposto a receber da vida. Quando eu crio barreiras para receber de algo, de alguém, eu estou criando barreiras que vão me impedir de receber tudo mais. Então, as barras, elas te abrem para o receber. E o propósito das barras, de uma sessão de barras, é se permitir receber de tudo, receber da vida. E aí eu fiquei ali, só recebendo, porque é um momento que você só recebe, você se deita, permite que o praticante toque nas suas barras e você está ali só recebendo. É um momento só para você. É maravilhoso. E eu saí daquela sessão e eu não sabia o que tinha acontecido, mas eu sabia que eu estava diferente. Eu estava numa leveza, eu olhava para as pessoas que passavam por mim, olhava ao meu redor e eu, sei lá, eu estava assim num estado de presença tão
tão maravilhoso e eu tava me sentindo tão bem, tão tranquila, tão serena. E isso foi em meio a um desafio bem grande nós estávamos passando. O tio do meu marido, ele estava doente, tinha infartado, ele estava hospitalizado nesse dia que eu fui correr as barras, depois eu fui lá visitá-lo. E ele ficou um período com a gente lá na casa da minha sogra. Foi um período bem desafiador, mas eu lidei com isso. Eu sei que eu fui muita contribuição naquele momento para ele, para minha sogra. E eu lidei com isso de uma forma bem madura, como antes eu não lidaria. E por conta disso, de já estar utilizando as ferramentas e de ter corrido ali as minhas barras, eu comecei a perceber ao longo dos próximos dias que eu estava me comportando diferente em relação a certas situações que aconteciam comigo. Eu não estava mais reagindo. Coisas que antes me irritavam, não estavam mais me irritando. Coisas que antes me abalavam, não estavam mais me abalando. Eu estava diferente. As situações não deixaram de acontecer, mas eu estava lidando diferente com elas, de uma forma diferente. Eu estava enxergando essas situações de uma maneira diferente, porque o meu ponto de vista sobre essas situações estava mudando. Outra coisa que aconteceu, amores, foi eu tinha um medo de quem morria. Quando as pessoas desencarnavam, alguém morria lá no interior dos meus pais, alguém que eu conhecia, e eu ficava com medo na minha casa. Eu tinha medo de ficar só à noite, eu ia dormir com medo, lembrando da pessoa. E isso acabou. O tio do meu marido ficou um tempo com a gente lá na minha sogra, alguns meses, não sei se foram 2 ou 3 meses. E quando ele faleceu, faleceu no hospital, mas ele estava passando esse tempo lá com a gente. E eu não tinha medo mais de ficar só. Eu ficava só, eu cheguei a dormir só no apartamento e não tinha mais esse medo. Ah, Val, você entraria num cemitério meia-noite sozinha? Não, também não é assim. Mas percebe, o meu ponto de vista em relação a quem morreu, a quem partiu, a quem desencarnou, mudou. Eu não tenho mais esse medo que eu tinha antes. E isso com várias outras coisas. E aí, amores, nesse mesmo ano de 2020, no finalzinho do ano, ainda trabalhando lá com as maquininhas, eu descobri que eu tava com miomatose e os médicos falaram que eu ia ter que retirar meu útero para ontem. E minha mãe já tinha feito essa cirurgia, a esterectomia, para retirar o útero e tal. E veio à tona todo o sofrimento da minha mãe e como foi difícil essa cirurgia e tal, veio tudo aquilo à tona e eu fiquei num desespero tão grande. E aí, novamente, eu fui correr minhas barras. Quando chegou lá, eu conversei com a praticante, contei da situação. Eu falei, eu sei que correr as barras não vai me curar, eliminar todos os miomas do meu útero, mas eu vim aqui para buscar paz, serenidade, tranquilidade, para mudar os meus pontos de vista em relação a essa cirurgia, porque eu não estou em paz, eu não estou tranquila, eu estou com medo. E aí ela correu minhas barras e mudou tudo. Mudou toda a forma como eu enxergava aquela cirurgia. Eu passei a ter mais tranquilidade, a olhar para isso com mais serenidade. Porque como veio, por isso a importância de fazer o Ho'oponopono, meus amores, para limpar essas memórias de dor, de sofrimento que estão armazenadas lá no seu subconsciente. Então, eu comecei também a fazer Ho'oponopono todos os dias para o meu útero, para mim, até para os miomas abençoados, que de certa forma foram muita contribuição. Eu agradeci a eles, porque eles me fizeram olhar mais para mim, cuidar mais de mim, porque tinha anos que eu não fazia uma transvaginal para ver como estava o meu útero. Tem vídeo falando sobre isso, sobre essa doença, mas enfim, não precisei mais fazer a cirurgia. Até hoje eu ainda não fiz, não foi preciso. Vou ter que fazer, vou. Mas eu venho fazendo tratamento com medicamentos e mudou tudo. Mudou tudo, mas porque eu mudei o meu ponto de vista em relação a isso. Então eu passei a ter tranquilidade, a ter paz, a ter serenidade. Então as barras, elas fazem isso, meu amor. Quando você corre as suas barras, você elimina os pontos de vista que você tem sobre as coisas, pontos de vista que não te servem, que não te fazem bem. Você passa a olhar para a vida de uma forma diferente e a vida muda em consequência disso. Porque o seu ponto de vista cria a sua realidade. Quando você muda o seu ponto de vista, a sua realidade muda. E aí eu fui ficando cada vez mais apaixonada pelo Access, pelas ferramentas, pelas barras, e eu decidi que eu queria me tornar praticante de barras. Eu queria fazer o curso porque eu queria poder me auto-aplicar, aplicar no meu marido, aplicar no meu filho,
aplicar nas pessoas, porque eu queria ser a contribuição para as pessoas de algo que estava sendo muito bom para mim. E aí surgiu o desejo de fazer a classe. E eu queria muito fazer a classe lá em São Paulo com a Thaisa Campos, porque a minha energia se conectava muito com a energia dela, sabe? E aí comecei a pedir por isso e a fazer as perguntas do que mais era possível. E eu fiz a minha classe em 2021. Eu não estava mais trabalhando, eu saí por conta, eu estava sentindo muitas dores por conta desses miomas. E quando eu soube que eu ia ter que fazer a cirurgia, que lá na emergência eles me falaram que eu tinha que fazer a cirurgia para ontem, aí eu conversei, falei que eu não ia mais poder continuar trabalhando lá, porque eu ia ter que fazer uma cirurgia, eu ficava muito tempo em pé, eu estava sentindo muitas dores. Quando eu descobri que eu não precisaria mais fazer a cirurgia, que aí eu fiz uma outra ultrassom, aí a minha ginecologista falou que não precisava fazer naquele momento, eu ainda era muito jovem, que com tratamento a gente ia resolver, ou seja, foi totalmente diferente da conversa com o médico da emergência. Quando eu descobri que eu não precisaria mais fazer, eu já tinha saído da empresa, das maquininhas. E aí, gente, todos os dias eu fazia puxão de energia para isso. Só que eu estava disponível para o mercado de trabalho. Nunca fale desempregada, porque as palavras elas têm poder. Olha a energia disso, desempregada. Olha a energia de estou disponível para o mercado de trabalho, estou disponível para trabalhos melhores, para oportunidades melhores. Se você não está trabalhando, você está buscando um trabalho, comece a dizer, eu estou disponível para novas oportunidades, para novos trabalhos, para novos negócios, eu estou disponível, Deus, eu estou disponível. Que venha o melhor trabalho para mim. Então, eu estava disponível para o mercado de trabalho em meio à pandemia 2021. A classe, meus amores, os cursos do Access, eles não são baratinhos. A barra de Access é o primeiro curso. Perdão, amores. Hoje estou com a minha rinite bem no como pode melhorar. Então, assim, 2021, disponível para o mercado de trabalho em meio à pandemia, e o curso, na época, em 2021, ele é o primeiro. Então, assim, é um dos mais baratos, porque é o primeiro, a porta de entrada. O carro-chefe do Access é barra de Access. Então, você faz barras para depois você ir fazendo os outros. É como se fosse uma graduação, aí depois vem após, o mestrado, doutorado e assim vai, certo? Na época, custava R$ 1.250 a classe. Fora que eu teria que ir para São Paulo, então teria que ter passagens aéreas, né? Eu ia precisar me alimentar, eu não ia precisar de hotel, porque eu tenho a minha família lá, graças a Deus, minha maravilhosa família. E eu ia aproveitar para ver eles e tal, então eu tava muito empolgada de fazer em São Paulo essa classe, só que eu ia precisar de um certo dinheiro. E eu comecei a ficar na pergunta: quem ou o que pode ser contribuição para que eu faça essa classe? E comecei a descriar os pontos de vista interessantes que eu tinha, de que estava na pandemia, de que era muito difícil, de que precisava de muito dinheiro, e fui descriando esses pontos de vista, e ponto de vista interessante, que eu tenho esse ponto de vista, eu tenho vídeos aqui falando dessa ferramenta do interessante ponto de vista, e aí eu ganhei a classe de barras, eu ganhei a passagem para levar meu filho comigo para São Paulo. Eu levei o Bruno comigo, minha mãe deu a passagem dele, meu marido me deu minha passagem. Eu ganhei a classe de presente de duas pessoas que eu amo muito, pagaram essa classe para mim. Amores, eu tenho um vídeo contando de como foi essa viagem, de tudo que criou para mim essa viagem, né? De tudo que eu ganhei com essa viagem. Eu tenho um vídeo falando mais sobre ela, eu não vou falar aqui porque senão vai ficar muito extenso, mas tem um vídeo antigo, vai lá no começo do meu canal que você vai ver como eu manifestei essa minha classe de barras. E foi incrível, foi maravilhoso, tudo que eu vivi naquele dia, tudo que eu aprendi, todas as ferramentas que eu aprendi naquela classe, foi lindo, foi, assim, eu não tenho palavras para expressar tudo que eu vivi, toda a gratidão que eu tenho a Deus por essa classe na minha vida, porque isso foi em 2021, em maio de 2021, minha classe, e em dezembro de 2021, nós descobrimos que meu marido estava com linfoma, e já entramos em 2022 com esse desafio. E as ferramentas do Access foram, assim, de uma importância tão maravilhosa na minha vida,
me deram tanta força para passar por tudo isso. Não só as ferramentas do Access, como o Ho'oponopono, a gratidão. Também tenho vídeos falando sobre isso. Mas assim, eu só tenho a agradecer a Deus, porque por ter colocado no meu caminho o Access, as barras. Então eu te digo, vá correr suas barras, procure alguém onde você mora, na sua cidade. Ah, Val, na minha cidade é uma cidade pequena, não tem ninguém. Tenta descobrir se tem numa cidade próxima. Vai correr suas barras, permite ter essa experiência de correr as barras, de liberar os pontos de vista, as crenças que não te servem mais, de se abrir para receber de tudo, para receber da vida, sabe? Correr as barras, meus amores, vai te trazer inúmeros benefícios, inúmeros benefícios. Então, fica aqui o meu convite para vocês, procurem um facilitador, um praticante, perdão, procurem um praticante e vão correr as barras de vocês, porque é maravilhoso, 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 maravilhoso. Deixa eu trazer só um trechinho aqui para vocês da minha apostila de barras. Só um instante, meus amores. Deixa eu encontrar aqui. O começo de algo diferente. E se hoje pudesse ser o começo de algo diferente? E se a sua vida pudesse ser mais agradável outra vez? E se você estivesse divertindo demais para reparar que as outras pessoas o estão julgando? Aprendemos bem cedo na vida que nos julgar era a coisa apropriada a fazer e a maneira de estar no mundo. E se o auto-julgamento for a coisa mais cruel que já fez a si mesmo? No entanto, continua a fazê-lo. Essa ferramenta maravilhosa chamada barra de Access começa a dissolver tudo isso a partir de dentro. E se essa for a hora de algo diferente, que na verdade é mais gentil, bondoso e fácil para nós, o lugar onde realmente podemos ser para nós mesmos a bondade que sempre esperamos que outra pessoa estivesse disposta a ser conosco. O Access me ensinou isso, a parar de me julgar e a ser a generosidade, a bondade comigo, o carinho comigo que eu sempre esperei que viesse dos outros. Então, aprenda a ser essa generosidade com você, aprenda a olhar para você sem julgamentos, mas com amor, com respeito, com admiração, com generosidade. Seja com você o que você espera que os outros sejam. Um grande beijo, meus amores. Se tiver mais alguma dúvida em relação ao Access, as barras, pode deixar a pergunta aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder, tá bom? Um grande beijo, um lindo dia para todos vocês. Tchau, tchau!